Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a todos no meu canal. Eu espero que todos tenham aproveitado o meu último vídeo e que tenham trago a cada um de vocês possibilidades de reflexões sobre a importância de adquirir conhecimento através de uma boa leitura. Bom, no meu vídeo de hoje eu irei abordar um tópico que é bastante comum, que a maioria das pessoas já falaram a respeito, mas que muitos poucos praticam, mesmo considerando a seriedade do assunto. Recentemente eu estava conversando com um indivíduo e dentro da nossa conversa, nós abordamos o tópico a importância de adquirir conhecimento. No seu processo evolutivo, como indivíduo em um planeta que está em constante mudança, adquirir conhecimento eu acho que se torna uma regra básica de sobrevivência. Não somente conhecimento moral, ético, cultural, educacional, pessoal, financeiro, né? Porque vivemos em um mundo capitalista, onde o capitalismo se alastra de uma forma selvagem a cada instante. E muitos indivíduos, infelizmente, são vítimas por escolha própria ou por falta de conhecimento do planejamento financeiro e sua importância, mas conhecimento também do próprio eu, conhecimento da própria pessoa. Eu vejo muitas pessoas, principalmente aquelas que possuem determinada capacidade financeira privilegiada, e que de uma forma bastante criativa e ilusória investem todas as suas capacidades naquilo que os mesmos acreditam que o trarão benefícios para o desenvolvimento espiritual, que a qual, na minha opinião, muito sinceramente, eu acho que é uma forma que o indivíduo seleciona para escapar da própria realidade em que vive. Então, conhecimento vai te ajudar em todos os aspectos e nos mais diferentes momentos que você existir como ser humano. E conhecimento é tão importante que a única concorrência, na minha opinião, que tenha o conhecimento é quando você tem uma doença que você já está em um estado irrecuperável. Porque aí o seu corpo físico, né, vai se desligar do seu espírito, vai se deteriorar como matéria orgânica, e todo conhecimento que você adquiriu terão possibilidades. Ou você passou avante e outros virão e aproveitarão, ou você ficou com ele e levará isso com você nos seus átomos, nas suas vibrações celulares, para um outro planeta, né? É onde você pegará uma forma física completamente diversa, se você pegar uma forma física, né? Então, na minha conversa com esse indivíduo, nós estávamos conversando sobre a importância do conhecimento. Bom, eu expliquei que, de acordo com as minhas escolhas, eu sempre priorizei, eu sempre busquei pelo conhecimento, porque realmente eu acredito que o conhecimento pode sim me fazer tornar um indivíduo melhor para mim mesmo. E automaticamente, quando eu me torno melhor, eu vibro dessa maneira, eu expando dessa forma, e isso reflete em tudo e a todos que estão ao meu redor. Então, eu acredito sim que aqueles indivíduos que estão à procura do seu desenvolvimento pessoal estão na direção correta para a sua transformação como ser humano melhor e um ser humano em alta vibração. Além do mais, hoje, conhecimento educacional, social se tornou um negócio, né? As pessoas elas fazem todos os tipos de dinheiro possível com um tópico que vira moda, né?
e que muitas pessoas possuem interesse. Sendo assim, se torna um produto do mercado, mas não necessariamente uma ferramenta de conhecimento. Bom, ferramenta. Eu acho que conhecimento é uma ferramenta dentre tantas que pode ser adquirida por qualquer um que tiver interesse durante o período que estiver existindo no planeta Terra. Então, o conhecimento ele transforma, o conhecimento ele modifica, o conhecimento ele faz você trabalhar com diferentes partes, né, diferentes seções da sua área craniana, né, desenvolver diferentes habilidades no seu cérebro, lembrando que o seu desenvolvimento espiritual para se tornar um super-humano, digamos assim, né? Super-humano, entre aspas, é necessário sim que você desenvolva o seu cérebro e é necessário também que você desenvolva o seu corpo físico biológico. Portanto, não vai adiantar, na minha percepção, qualquer indivíduo tentar escapar das próprias responsabilidades. E é isso que todos estão notando agora, né? Nós temos espalhados no planeta Terra inteiro todos os tipos de indivíduo, desde aqueles que não se importaram absolutamente a mínima, né, pelo próprio desenvolvimento espiritual, quanto aqueles que largaram tudo para seguir, né, o seu chamado anterior. Só que o momento do planeta Terra agora é o momento da prática, né? Todos tiveram tempo mais do que suficiente para poder aprender, principalmente depois do surgimento da internet, a qual possibilitou bastantes indivíduos nas últimas décadas para adquirir conhecimento online. Aqueles que não fizeram, foi uma opção pessoal, não tem nenhum problema nisso, né? Até mesmo porque as espécies que não se adequarem ao novo padrão terrestre serão e já estão sendo, né, substituídas de uma forma clara, né, pelos cientistas criadores da raça humana. E aqueles que por aqui ficarão, muito provavelmente nas cidades subterrâneas, né, e continuarão seu desenvolvimento terreno em cidades diversas que existem na superfície, com certeza absoluta são indivíduos que focaram em desenvolver o melhor de si, o seu conhecimento próprio, né? Porque eles sentiam dentro de si um chamado. Então, eu, conversando com esse indivíduo, eu falei assim, bom, educação e conhecimento são, na minha percepção, dois tópicos diversos, né? Eu vejo nações a qual o nível de educação é excelente, mas os seus cidadãos não possuem conhecimento necessário para poder dar um passo avante na sua própria evolução como espécie, né? E ao contrário, eu também noto que existem nações a quais os cidadãos possuem pouco conhecimento, né, educacional, porém possuem conhecimentos que poderiam sim fazer com que os mesmos se tornassem uma sociedade mais avançada do que são e também não conseguem fazer. E não fazem em ambos os casos por motivos muito diversos, entre eles porque dentro daquelas nações estão encarnado grupo de indivíduos a qual não se preocuparam absolutamente com o verdadeiro significado do adquirir o conhecimento e praticá-lo. E aí chega no momento de uma transição planetária, todos dizem que, né, o seu ser espiritual, denominado como o ser supremo, independente da ideologia religiosa que segue, se fará presente. Bom, ultimamente no planeta Terra, só quem está se fazendo cada vez mais presente são os deuses. Eles estão se fazendo presentes. Não estou dizendo que não exista um mundo espiritual que ele não se faça presente. Sim, ele se faz presente e é aqui que está a diferença, né? O divisor dos mares. Quando os deuses percebem que o mundo espiritual se faz presente no cotidiano de um indivíduo, porque
os deuses são muito observadores e muito inteligentes. Olha, eles percebem aquilo que parece imperceptível. E o mais interessante é que, além deles perceberem e aprenderem, eles também passam para nós, né? Que somos abduzidos. Essas últimas décadas, quando eu comecei a ter consciência das minhas abduções, eu não somente fui estudada, mas eu também estudei. Eu não somente ensinei, mas como eu também aprendi. E eu aprendi muito com os deuses. A capacidade que os mesmos têm de ensinar e de passar o conhecimento que os mesmos possuem é incrível. Então, conhecimento é necessário, sim, para todos aqueles indivíduos que por aqui estiveram e batalharam e focaram a sua energia em obter conhecimento e colocar em prática o conhecimento que possui. Eu acho que mais do que nunca chegou o momento que serão colhidos resultados. Agora, para aqueles indivíduos que acreditam que tudo isso não é suficiente, não é eficiente, que não faz nenhum tipo de sentido, bom, aí eu não tenho absolutamente nada a dizer, né? Porque dentro das minhas experiências vividas, eu percebi que o conhecimento te leva longe. E em momentos diversos, você não precisa, você pode ter toda a condição financeira do mundo. Você pode ter tudo aquilo que você desejou ter, até mesmo conhecimento. Mas se você não souber realmente o que fazer e ter adquirido conhecimento exato para saber o que fazer com aquilo que você possui, isso é muito simples. Quer dizer que você vai ter que continuar no seu ciclo de busca pelo conhecimento. Vamos dar um exemplo. Muitas nações que nos anos 90, né, que foi o grande boom, a mudança definitiva do planeta, elas tiveram projetos de nações e projetos para os seus cidadãos. E os resultados se veem hoje, atualmente. Elas aprenderam através do conhecimento, né? Elas aprenderam através da experiência que levaram para os mesmos conhecimentos, que as mesmas colocaram em práticas e introduziram seus cidadãos nesses projetos de nações. E esse conhecimento baseado, né, nos interesses de cada nação, hoje em pleno século XXI, faz com que os resultados sejam notados globalmente. E aqueles indivíduos que realmente tentaram tanto, e possuem conhecimento e não possuem oportunidade, aliás, esses são a maioria, né? Então, e aí aqui tem uma questão que deve ser modificada na sociedade como um todo, porque se você possui algo, você deve usá-lo, porque senão, qual o sentido que tem em você possuí-lo? Não é verdade? Assim, então, vamos supor, se você adquiriu a sua iluminação espiritual, vai fazer sentido que você use-a e automaticamente, quando você usá-la, você vai estar fazendo a energia girar e outros conhecimentos virão à base do resultado e da experiência que você obteve utilizando os conhecimentos que você se dedicou para ter. Então, eu acho que para nós que estamos nesse período, né, de observar o resultado dos nossos esforços, eu acho que estaremos vivendo nos próximos anos esse momento, né, de termos conhecimento e devemos, né, ter resultados dos conhecimentos que adquirimos. E iremos tomar, né, todas as situações que acontecerem, independentes de quais situações serão, para nós serão gestidas, serão administradas de forma muito diversa daqueles indivíduos
que nunca passaram por experiências similares e não saberão como tomar as decisões para continuar seguindo o seu desenvolvimento no planeta. Então fica aqui o meu vídeo, desejando a todos vocês um excelente fim de semana e busquem pelo conhecimento. Eu não digo estudar, adquirir títulos, porque nem sempre isso vai te dar realmente o resultado, né, que você almeja. Mas eu digo conhecimento de verdade. E para você começar a adquirir o conhecimento verdadeiro que fará com que você tome as corretas decisões, você pode começar por você mesmo, você se autoconhecendo. Aliás, esse é um conhecimento básico e eu acho que é o primeiro de todos. Volte a sua atenção para você, volte a tua atenção para você se autoconhecer. E quando você se autoconhecer, isso vai incluir muito esforço, muita dedicação, muitos estudos. Não existe conhecimento sem esforços e sem estudo. Tanto é que no século XXI, as nações que... Aí já é uma outra área, né? Que eu posso falar em outro vídeo, já são conceitos sociais. Nações que se desenvolveram focando na importância dos estudos de seus cidadãos. Então, para todos vocês, né, que desejam continuar a existência de vocês de uma forma sábia e de uma forma concreta, adquiram conhecimento, busquem aqueles mestres que realmente mostram para vocês que tiveram conhecimento, mesmo que não tenham tido oportunidade, porque no mundo que a gente vive, muitos possuem potencial, mas não possuem o que? Possibilidade, absolutamente, porque é um mundo de energia diversa. Então, busquem o conhecimento, busquem a sabedoria, busquem se desenvolver. Isso fará com que vocês possam viver a própria existência de vocês de uma maneira muito mais sábia. Muitos de vocês partirão. Alguns já estão sendo levados para a cidade subterrânea e ficarão lá por muito tempo, enquanto seus familiares passam por testes infinitos aqui na superfície terrestre. Quando eu digo por muito tempo, é por muito tempo mesmo. Pode ser por décadas, pode ser por centenas de anos e pode ser por milênios. Ultimamente tem deuses que estavam dormindo aí, ó, no seu estado de suspensão em alguns pontos do planeta há mais de 15 mil anos, e eles foram acordados assim em pleno século XXI, entendendo tudo o que estava acontecendo muito melhor do que os próprios seres humanos que aqui estavam. Então, é um processo muito bonito, o processo de autoconhecimento. Educação e conhecimento sempre vai trabalhar com as partes do seu cérebro que vai fazer com que você desenvolva um melhor entendimento daquilo tudo que te acontece. Então, quando você for escolher, faça as escolhas que realmente possam te trazer resultados e que possam ser useful, que possam ser utilizados quando você mais precisar. Porque, como eu disse para você, conhecimento vai com você onde você estiver, mas você tem que, primeiro de tudo, saber se você está adquirindo realmente o conhecimento que te vai ser útil. E aí sim, quando você começar a ter esse senso crítico e entender o que serve para você e o que não serve, eu acho que começa um dos primeiros processos do próprio indivíduo entender quão complexo é o significado da palavra conhecimento. Então eu desejo para vocês uma semana abençoada, tudo de bom, e que vocês possam buscar no mais íntimo de vocês o conhecimento necessário para que vocês possam fazer uma encarnação no planeta Terra cheia de realizações e cheia de significado e com muito propósito evolutivo. Tudo de bom e fiquem em paz.